Olá, boa noite a todos. Este é mais um encontro da comunidade Retail Power Academy. Essa comunidade com interesse em inteligência artificial na sua aplicação aos negócios do varejo. Hoje estamos aqui com a presença para lá de importante, sala cheia, novos convidados. Então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para o Olegário, que está nos apresentando o Edmilson Varejão. Por favor, Olegário, introduza aí esse nosso novo membro. Seja muito bem-vindo. E, mais uma vez, boa noite a todos. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, pastores. Bom, o Edmilson, eu tive aí a felicidade de conhecê-lo interagindo no canal Pharma. E a Profer, que é uma empresa, a startup que ele é o CEO, fazendo um projeto junto a Pharma Ventures, etc., junto a redes de drogarias. E, por coincidência, hoje nós estávamos numa reunião, aí comentei com ele tudo, enfim, ele estava me atualizando, muita coisa legal que ele está fazendo, da visão que ele tem quando olha para preço, como é que ele está integrando tudo isso. Falei, pô, mas seria muito legal, né, poder ter um bate-papo com você e estar juntando informação online, preço na loja, discutindo a questão de margem, elasticidade, trazendo isso para modelo. E ele também compartilhou hoje comigo que ele começou aí um projeto também para supermercado ligado ao assunto. E ninguém melhor que ele quando a gente olha para a farmácia, aí, por exemplo, que é onde ele tem essa atuação mais forte, de falar dos desafios que é a gente olhar para a IA, a gente conversou um pouco hoje de manhã sobre cultura, dos desafios, o que é a cabeça aí dos profissionais que estão ali precificando, olhando para a margem, etc. E, além de tudo isso, é muito legal, porque o Edmilson também, né, ele é professor, tanto na GV, aulas na GV, também tem na FECAP, enfim, ele tem uma carreira acadêmica, né, tem um doutorado. Eu já tive a oportunidade de levá-lo para o evento da Abrafarma. Ele vai estar com a gente de novo na Arena de Ideias, que você conhece muito bem, né, pastor? Já tivemos ali juntos. E ele levando este ano o que a gente está chamando lá de uma trilha de inteligência artificial na prática. Então, ele vai abordar um pouco do assunto. Mas eu vou deixar o Edmilson se apresentar, porque, além de professor, ele tem varejão até no nome, né? Então, é um cara que está na veia aí, ó. Pois é, aí não tem como escapar, né? Tem gente que pergunta se é nome de guerra, eu falo, não, é sobrenome mesmo, de verdade. O pessoal não acredita às vezes, mas vamos lá. Bom, obrigado aí, Olegário, pelo convite. Pastor, a gente tinha se cruzado em alguns grupos de WhatsApp, mas feliz de poder estar aqui agora dessa vez. E feliz também de poder estar apresentando aqui o nosso trabalho para um grupo aí tão seleto. Eu tenho aqui alguns materiais, tanto material da Profer quanto material de aula também, então vamos seguir aqui, acho que num bate-papo, eu vou migrando aqui as telas, tá? Eu posso mostrar também algumas telas, mas aí só me aprofundar um pouco sobre o meu currículo, né? Sobre, enfim, minhas experiências. Eu sou doutor em Economia pela FGV, fiz parte do doutorado, né? Doutorado de sanduíche na UCLA, na Califórnia, onde me especializei em ciência de dados. Vim do mundo de mercado financeiro, antes de empreender. Sempre trabalhei com preço, que seja numa época de consultoria, que eu fazia cálculo de elasticidades e tal, seja no mercado financeiro, que eu era analista de inflação. Então, sempre trabalhei com preço. E, mais recentemente, eu fundei a Profer, há 3 anos atrás, e na Profer a gente usa a inteligência artificial para fazer precificação de produtos. Tá? Tem uma parte também que o pessoal gosta, às vezes, de brincar, que eu fui vice-presidente do Flamengo, na gestão do Eduardo, junto lá com o Fred Luiz. Estive lá cerca de 4 anos. Lá precifiquei também preço de ingresso, precifiquei preço de título de sócio. Então, onde eu passo, eu precifico alguma coisa.
Mas, e aí também dou aula no MBA da FGV, e também dei aula, hoje em dia não estou dando mais aula, na graduação de Ciência de Dados lá da FGV. Nos meus cursos de MBA, normalmente MBA de Ciência de Dados, Analytics, a FGV tem alguns cursos com esses nomes, e eu dou matérias de aplicações, que é o que eu gosto de falar. Hoje já não, como CEO, né, já não boto mais a mão em código, mas eu ainda me divirto com aplicações, entendimento como se aplica, como se constrói um negócio a partir de uso de dados. Então, acho que é um pouco o fórum aqui, imagino que é mais negócios do que código, né? Mais negócio, sim, mais negócio. Isso. E aí, como é que vocês... Regras do negócio, né, Edmilson? Isso, vamos gerar valor, né, a partir de dados. Exato. Como é que vocês preferem que eu siga aqui? Eu fica falo à vontade, um pouquinho do Prof. Compartilha aí o teu material. Beleza. E a gente vai interagindo, tá? Quem quiser perguntar, levanta a mão. Beleza, então eu vou passar aqui um material e aí a gente vai interagindo, né? De repente daqui eu vou para as telas da empresa, ou então posso pegar alguma coisa de aula, enfim. Vamos tentar entre 20 e 30 minutos, pode ser? Pode. Bom, então essa é a Prof, que a gente faz aqui, a gestão inteligente de preços. Então, nesse fórum aqui, eu digo que eu uso inteligência artificial para precificação, mas normalmente no nosso cliente do dia a dia eu não falo nada disso, eu troco o chip, né, que eu brinco. Tanto trazer as coisas numa comunicação bem mais clara. Então, a gente faz precificação para produtos que têm vida longa. Tá? Então, produtos normalmente que tem EAN. Então, se tem EAN, normalmente a gente consegue fazer. Por que isso? Porque se o produto ele tem o EAN, ele é um produto que tem uma vida longa, ele foi comercializado muitas vezes ao longo do tempo. Ou seja, gerou-se dados a partir desse produto. Então, produtos que têm vida mais curta, por exemplo, varejo de moda e tal, é possível fazer? Mas é uma técnica um pouco diferente do que a gente usa aqui. Então, a gente aqui normalmente se depara com algumas dores que vocês provavelmente vão encontrar em vários varejos. Então, hoje em dia, numa farmácia, estava conversando isso com o Olegário, uma farmácia pequena, às vezes, faturamento de 100, 200 mil, já tem aí 6 mil produtos. Você vai para redes maiores, Abrafarma, na casa de 10, algumas chegam a 15, quase um supermercado. Então, se você soma uma rede aí, 10 mil produtos em 100 lojas, você já tem 1 milhão de combinações de produtos loja a serem precificados, considerando que cada produto em cada loja pode ter um preço diferente. Então, isso vai se tornando humanamente impossível de fazer essa precificação. E, além disso, o que a gente vê também é o aumento do número de lojas, que é, assim, no setor de varejo de farma, todo dia abre loja nova, tem reduzido um pouco essa tendência de crescimento do número de lojas, mas também canal de venda. Canal de venda é algo que eu sinto que, pelo menos no farma, o pessoal ainda sente um pouquinho de dificuldade para precificar. Normalmente pega o mesmo preço de loja física, bota no online, ou deixa um preço defasado no online, então abrem canais de vendas digitais sem saber muito bem o que fazer, inclusive preço, mas não só preço. E a gente vive no Brasil, um país de inflação alta, então o seu preço tem que estar sempre sendo atualizado aqui no Brasil, um pouco diferente no caso americano, que lá eles olham um pouco mais otimização de preço e o preço fica parado mais tempo. Aqui tem um lado de otimização de preço, tem um pouco de preço dinâmico. Só trazendo um pouco de conceito, otimização de preço é aquela tarefa ali que você encontra o preço ótimo, né? O preço que vai te gerar o resultado ótimo, que seja, se o objetivo é de lucro, que seja faturamento, que seja margem, que seja alguma combinação disso tudo. O preço dinâmico é mais você responder às mudanças de mercado com um novo preço. Então, eventualmente, você pode ter uma otimização de preço dinâmica. Você faz a otimização de preço sempre respondendo, reagindo às mudanças de ambiente. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue escapar de alguma coisa mais dinâmica, porque a inflação muda rápido os insumos aqui de preço. Então, acaba que a otimização de preço do Brasil tem que estar atrelada com alguma coisa de preço dinâmico. Então, esse aqui é o problema que a gente ataca, que eu imagino que muitos varejos
supermercado, farmácia, material de construção, diversos varejos enfrentam essa problemática aqui. Se quiserem interrompendo, pessoal, fiquem à vontade, tá? Edmilson, a precificação no canal Farma, principalmente, quer dizer, especificamente nos medicamentos, ainda é com desconto, né? O que torna, talvez, essa gestão mais complexa, ou não? Enganaram a gente quando falaram que era para começar pelo canal Farma. A gente estava fazendo precificação de transporte, que era tipo empresa aérea, né? Tinha aquelas revenue management, né? E aí falaram, não, vamos para a Farma, aí surgiu a Indiana, não, vamos lá, você vai, né? Não tem ninguém fazendo isso bem feito na farmácia, vamos embora, né? Vamos fazer, a gente gosta de desafio. Mas, cara, é um problema, porque tem questão regulatória, né, do PMC, tem o preço fábrica, tem o PBM, né, que é um desconto que a indústria dá direto para o varejo, tem farmácia popular, cara, tem uma porção de coisa. E só um ponto aí, né, antes do Viriato levantou a mão, mas quando a gente fala da Indiana, é uma rede de farmácias que está ali no nordeste de Minas, opera lojas no sul da Bahia e também no Espírito Santo, hoje operando mais de 250 lojas, e, aliás, este mês está comemorando 90 anos a empresa. Que beleza. Deixa eu escuta Indiana, né, para quem... É uma rede aí com essa força. Tradicional. E quando a gente fala em farmácia, ela não é farmácia, a inspiração dela é o conceito da drugstore. Você vai encontrar brinquedo, ração, quem conhece Araújo, só que a diferença é que são lojas maiores, mas nós estamos falando do conceito de uma loja que você encontra de tudo, inclusive medicamentos. Inclusive. Diga aí, Viriato. Então, eu ia perguntar para o Edmilson o seguinte, Edmilson, você seria um concorrente da InfoPrice, da PriceMat, ou seja, dessas empresas que fazem pricing para os varejistas. Porque, só para você ter uma ideia, na rede onde eu fui diretor executivo lá no Rio Grande do Sul, no dia, nós tínhamos 1.187 lojas em 21 com 21 tarifas, nós chamávamos de tarifas, porque entendíamos que eram as diferenciações por praça, por microrregião, bom, e aí por diante. Então, nós distribuímos quase 6 milhões de tabloides nas ruas, com 21 tarifas diferentes, respeitando concorrência, tarará. Bom, eu não vou me alongar mais. Você já deve ter entendido onde eu quero chegar. É isso que você faz? Eu queria emendar a pergunta do Viriato, também perguntando se você faz outsourcing de pricing para as empresas. Se você é o pricing, né, terceirizado. Tá, então, sobre essa perspectiva de quem eu me pareço mais, o que eu estou competindo, a InfoPrice, eu visualizo a InfoPrice como uma empresa que tem como uma principal força a coleta de preços de concorrentes. A Profer é uma empresa que tem como principal força a otimização de preços por meio da inteligência artificial. Então, como eu falei, né, que uma rede chega a ter 1 milhão de combinações de preços, né, de produtos loja, o que a gente faz é automatizar esse processo por meio de uma inteligência artificial. Então, o preço do concorrente é um insumo que eu uso, mas não é o meu fim. Tá? O meu fim é a otimização. Então, no limite, você pode ter a InfoPrice plugada na Profer como o motor de preços de concorrentes. Mas, para além do preço de concorrente, a gente faz outras atividades. E eu não enxergo exatamente que a gente tinha um outsourcing, porque a precificação ela não está sozinha, ela interage com outras áreas da empresa. Então, para eu fazer o outsourcing, eu teria que estar dentro da empresa interagindo com a área de marketing, área financeira, as diversas áreas. Então, eu prefiro ter alguém dentro da empresa que é o meu ponto focal, que interage com essas outras áreas estratégicas. Ou seja, tem um lado estratégico do pricing que eu não participo, eu fico mais na parte da operação do pricing. Edmilson, vou aproveitar, então, só para encerrar minha participação aí com você. Você podia depois me mandar no privado
uma apresentação da Profer, por favor? Claro, faço sim. Ótimo, obrigado. Beleza. Oi, Miriam, você quer perguntar? Oi, Edmilson. Muito prazer. Edmilson, Prazer. só para entender um pouco mais, você faz uma varredura dos preços, olhando diversas plataformas, olhando físico. Me dá, assim, uma dimensão de como é que você faz essa varredura. Lá no final, qual é a métrica que você usa para você poder dizer para o varejo, essa é a melhor prática para o e-commerce, essa é a melhor prática para a loja perfil A, B, Zona Norte, Zona Sul, enfim. Eu queria saber um pouco mais dessa sua diversidade de entrega de serviço. Tá, beleza. Eu vou até passar, então, aqui uns slides, que eu acho que já vou falar um pouco isso. Vou passar isso aqui um pouco mais rápido e vou direto na parte do que a gente faz, que eu acho que vai responder a sua pergunta. Então, diante desse desafio de milhões de combinações de produtos loja, de uma empresa que normalmente tem dificuldade para coletar preço de concorrente, de uma precificação que é baseada em margem, ou seja, eu pego todos os produtos de uma mesma categoria, boto o mesmo nível de margem, ficando alguns produtos muito caros, outros produtos muito baratos. Então, diante de todo esse desafio, que é a forma como se faz precificação hoje, a nossa proposta de valor é que cada produto em cada loja receba uma recomendação de preço individualizada. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem um algoritmo que a gente desenvolveu, foi parte da minha tese de doutorado, que a gente faz a integração de dados com o sistema RP da sua empresa, a gente puxa, então, os seus custos, seus preços, os preços que você pratica hoje, e a gente começa a aplicar alguns algoritmos. Então, a gente, em primeiro lugar, faz algumas análises de sazonalidade, a gente faz uma coleta de preços de concorrentes, tá? A gente faz também, então, tanto notas fiscais, como aplicativos, e-commerces. Aí, depois, a gente aplica alguns algoritmos um pouco mais avançados. Um algoritmo que a gente tem, ele avalia o comportamento da demanda, que é a elasticidade de preço, para o público que entende um pouco mais desses termos. Então, eu entendo, para cada produto que você tem, o quanto que ele é sensível a preço. Ou seja, produtos que são mais sensíveis a preços, você tende... O ideal é você reduzir um pouco mais o preço e você vai gerar uma demanda muito maior. E o inverso também. Produtos que são pouco sensíveis a preço são produtos que você pode aumentar um pouco mais o preço e gerar mais rentabilidade. E, além disso, a gente também, nesse estudo de demanda, a gente tem uma análise de substitutabilidade. O que são isso? Termos técnicos, é a elasticidade cruzada. Então, o exemplo que eu dou de analgésico em farmácia. Você tem lá uma gôndola com uns 20 opções de analgésico. Aí o varejista vai lá e promociona um analgésico lá, um produto específico. E aí ele vai olhar no final da semana e fala, poxa, promocionei esse produto, vendi muito mais. Então, a promoção foi um sucesso. Só que muitas vezes o cliente entrou com dor de cabeça, ele viu lá uma promoção, um cartaz amarelo, ele foi lá, pegou aquele produto, foi no caixa e comprou. Aí o varejista disse, poxa, vendi mais, roubei a venda do vizinho. Mas, na verdade, ele roubou a venda dos outros produtos que estão na gôndola dele e ele perdeu margem, vendeu a mesma quantidade com menos margem. Então, a gente estuda essa substitutabilidade por meio dos modelos que a gente usa. E aí, uma vez que eu tenho dados de preço de concorrente, custo, sazonalidade e as elasticidades, a gente utiliza alguns algoritmos de otimização matemática, daí que vem a nossa inteligência artificial, pelo campo da otimização matemática, que, grosseiramente aqui, explicando, só para todo mundo entender, a gente faz milhões de simulações que são do tipo, deixa eu pegar esse analgésico aqui, deixa eu tentar aumentar 10 centavos. Deixa eu ver o que acontece com o lucro. O lucro aumentou. Beleza, então deixa eu tentar 20 centavos agora. 20 centavos aumentou o lucro, mas menos do que o 10 centavos. Então, deixa eu deixar o aumento de 10 centavos aqui e vou para o próximo produto. E aí ele vai fazendo essa simulação, considerando a elasticidade própria daquele produto e a elasticidade cruzada no subsegmento, até ele chegar no ponto de máximo de todos os produtos. Então, isso é o que o algoritmo faz. Então, o preço do concorrente é um insumo, mas não é o todo. Edmilson, o professor Joedir levantou a mão também. Tudo bem, Joedir? Tudo bem, Edmilson? Beleza. Já sei que você passou 4 anos trabalhando com o Fred e você gosta de trabalhar. Ele é trabalhador mesmo, hein? Ele é cobrador. É. Edmilson, é o seguinte,
é uma área que eu conheço um pouquinho também, não da parte de tecnologia, essa parte de preço. Normalmente, os produtos, você falou uma palavra aí mágica para isso, que é o produto com sensibilidade a preço, né? Então, o grande desafio de preço é eu não perder venda com preço acima do mercado, nem perder dinheiro com preço que tem possibilidade de eu vender mais caro. Então, esse é o grande desafio. E, normalmente, os produtos que você tem mais, aqueles produtos não sensíveis a preço, né? É aquele produto que, se eu te perguntar, ninguém sabe qual é o preço. Se eu perguntar um pacotinho de cotonete, quanto custa, cada um vai falar um preço. Então, eu uso muito, né, no critério de precificação 2 estudos antigos de Harvard, que é preço é percepção, né, e preço psicológico. Ou seja, eu pego aqueles preços que não têm percepção e, obviamente, que eu não uso a mesma margem que eu uso para os produtos que têm sensibilidade a preço. Você usa esse critério, por exemplo, só preciso dar um exemplo, em material de construção, você não ganha dinheiro com um produto que custa mais de R$10 por preço. Você ganha dinheiro quando? Daqueles produtos que custam centavos, e aí que as pessoas olham e compram por quantidade e não pelo preço, tá? Às vezes uma conexãozinha lá custa 19 centavos. Se você botar 29, 39, não tem percepção de preço. Então, o que eu faço, eu não sei se você usa esse critério, eu pego aqueles produtos que vendem maior quantidade com preço unitário baixo e uso 2 critérios de preço. O preço é percepção e, principalmente, os produtos e o preço psicológico. E, com isso, a gente, às vezes, com um estudozinho bobo numa cadeia de loja razoável, você dá 2, 3, 4 milhões aí de lucro, mexendo apenas lá no... E, normalmente, são produtos C e D, né? São produtos... O B e o C, na classificação ABC, são produtos B e C, onde você pode fazer um estudo melhor de margem. Você usa mais ou menos esse critério? Eu acho que se você pega, com a tecnologia que você tem, isso pode ser um grande ganho aí pode ser um varejão mesmo, entendeu? A gente usa exatamente esse critério, só que por meio da elasticidade. Então, a elasticidade vai te responder exatamente isso. A elasticidade provavelmente vai ter uma relação com isso que você falou. Produtos que o cliente não conhece o preço, provavelmente vão ser mais inelásticos, ou seja, vão ser pouco sensíveis a preço. A questão é como que eu vou saber quais são os produtos que o cliente conhece ou não conhece o preço. Entende? Então, numa farmácia tem 15 mil produtos, ou então o cara, uma rede abriu uma categoria nova, né, de produto. Como é que ele vai saber se aquela categoria os clientes sabem ou não sabem? Porque eu acho que considerar a curva, muita gente usa a curva A com faixa de preço baixa, como você falou. Tem outras, às vezes tem outras mágicas aí, cada um tem as suas formas de criar esses agrupamentos. Mas usar essas formas de trazer nem sempre vai ser suficiente. Então, você pode pegar numa farmácia um produto de uso contínuo. Muitas vezes é uma categoria. Se você somar a categoria, ela vai ser curva A. Mas cada produto específico dentro daquela categoria, nenhuma delas vai figurar na curva A. São produtos de uso contínuo que o cliente conhece o preço. Então, a elasticidade nos permite olhar individualmente cada produto e fazer essa conta, porque, na verdade, a elasticidade está justamente fazendo esse papel que você falou. Ela justamente vai descobrir se esses produtos são mais sensíveis e menos sensíveis. Porque isso também vai depender de loja a loja dentro de uma mesma rede. Teve uma rede que, nosso cliente, que em uma das lojas lá, um dos produtos que ele mais vendia é batata, essa sacolinha de batata, né, de batata chips. E aí ele foi para uma outra loja, ele comprou batata chips, botou batata chips pra caramba, e não vendeu nada. Aí depois de um tempo ele foi descobrir que eram produtos lá, curva A1, a batata chips, porque estava na frente do ponto de ônibus, a pessoa passava lá e pegava lá batata chips para comer. Então, essas coisas variam de loja a loja dentro de uma própria rede. Então, você vai criar uma regra, esse aqui são os meus produtos de imagem, mas não necessariamente, às vezes, para uma loja é, para outra não. Então, a elasticidade, ela pode te dar essas informações de forma mais direta. Excelente, muito bom. O Sandro também, olha, está com a mão levantada. Por favor, Sandro. Obrigado, Ricardo.
Bom, Edmilson, parabéns pelo trabalho, pela empresa e pela Profer, sucesso para você. É muito interessante, mas eu queria entender algumas coisas mais. Você falando agora dessa elasticidade de preço, o cliente não conhecer preço, hoje em dia eu entendo que é muito difícil alguém entrar numa loja e não saber preço. Se ele não sabe, ele está com o celular na mão, ele vai consultar. Eu vi isso muito no varejo, né? E se tratando de alguns, por exemplo, eu atuei muito tempo em material de construção. Ninguém chega numa loja de material de construção comprando logo de cara. Ou ele já tem um orçamento e ele pede um novo, ou então ele está fazendo orçamento para fazer um comparativo. Eu, particularmente, eu compro, já sei, pela minha prática, quais tipos de produtos de casa que eu compro em qual mercado, de qual rede, de qual nome, enfim. Então, nós temos aí, quais são as minhas perguntas? Quando você faz essa pesquisa de preço na concorrência, como que você garante a fidelidade, a acuracidade desses preços, sendo que tem muita variação do digital para o físico, né? E também das regiões, localização, como você acabou de falar, a gente sabe muito bem disso, né? Determinados produtos vendem mais numa loja, menos na outra e tal. Então, como que é feita essa pesquisa de modo a garantir que aquele preço é real para você trabalhar o preço daquela empresa que contratou você e dar para ele um relatório de uma recomendação de preço bem assertivo e competitivo. Isso é o grande X. Outra coisa como que essa gestão ela pode ser dinâmica, pode ser mudado pela loja, pela empresa, ou como que é feita essa gestão dos preços, e também a impressão, por exemplo, de etiquetas, cartazes, etc. Você também oferece esse serviço, ou tem uma interface, uma API interligada com alguma outra? Onde que termina o trabalho da Profer? São 3 perguntinhas básicas aí. Olha, desculpe, antes de você responder, só para sinalizar aqui que o Sérgio Frias também tem uma pergunta, então a próxima é do Sérgio, ok? Beleza. Pois é, Sandro, a gente entende que não é só a elasticidade que pode determinar os preços. Então, a gente tem 3 motores de recomendação. Depois eu posso até abrir o algoritmo aqui para vocês entenderem a cara que fica a versão final, né? A gente tem 3 motores. Tem esse de concorrência, então a gente trabalha como se fosse uma banda de preço, como se fosse uma resistência de preço. Para baixo e para cima vai ter uma resistência, porque eu não quero baixar muito, também não quero subir demais também. Então, na nossa coleta de preços, a gente tem coleta de nota fiscal. A coleta de nota fiscal, ela tem uma deficiência, que você precisa ter uma transação. Então, tem produto curva B e C que não vende, simplesmente não vende. Então, você não vai ter um preço do mercado. Então, você tem que ir para outras coletas que são dos meios digitais que tem o anúncio, né, que não necessariamente tem a transação. Mas, ao mesmo tempo, o varejo reclama muito, o preço digital não é o mesmo preço de loja física e por aí vai. Então, a gente desenvolveu um algoritmo, que até o que eu vou apresentar lá na Abrafarma, que é um machine learning que ele aprende esses padrões de nota fiscal para digital. Então, a gente está reduzindo mais ou menos pela metade a diferença de preço que existe. Então, se você usa só o digital, você vai ter, vamos supor, 10% de diferença em média. Você usa com esse ajuste de algoritmo, vai ter 5%. Então, e a gente, esse algoritmo você vai sempre melhorando. Então, a gente usa algoritmos para reduzir essa diferença, né, de preço digital para o físico. E a gente, no início, a gente fazia mais parecido com uma Infoprice que entrega o preço. A farmácia do Sandro está cobrando tanto, a farmácia do Olegário, tanto. Hoje em dia, a gente está reduzindo isso porque a gente vê que isso gera mais distração do que resultado. Ele fica muito tempo olhando, deixa eu ver fulaninho, deixa eu ver o ciclaninho e tal, ele perde muito tempo e não consegue gerar resultado, né? A gente brinca que é uma distração. Então, a gente entrega para ele o que é uma medida de preço baixo, médio e alto. Então, e aí eu já respondo a sua outra pergunta de parametrização. Então, a gente tem 3 motores: motor de margem, motor de competitividade e motor de elasticidade. Então, no motor de competitividade, por exemplo, você pode escolher para cada categoria se o seu alvo é ser preço baixo, o seu alvo é ser preço médio, o seu alvo é ser preço alto. Então, exemplo, você pega... Isso, aí você define a estratégia ali. Se você define que seu objetivo é ter um preço baixo, então
a gente sobe até um preço alto, até um preço médio. Se você bota o preço médio, vai ficar alguma coisa do preço baixo e preço alto. Para não ter uma diferenciação tão grande, ainda que seja muito elástico, não vai nem muito lá para baixo, se for também elástico, não vai subir demais. Então, vai ter uma banda ali de segurança. E também vai ter essa banda de segurança para a margem também, para resguardar a sua margem, porque às vezes o algoritmo ele vai te sugerir preços mais baixos, que vai aumentar o seu lucro em reais, mas às vezes vai queimar um pouco a sua margem percentual. Ainda que a margem em reais é o que é mais importante, mas também o varejista muitas vezes dá valor a ter uma margem percentual também para o negócio. Então, a gente tenta levar esses três quesitos aí, e aí a gente permite que o cliente altere um pouquinho o que é a margem de referência, o que é o preço de competidor de referência também, que aí é onde ele vai configurar a estratégia dele, por meio desses motores. Muito e a gente legal, não faz etiqueta. Muito legal o modelo, hein? Muito bacana. Sérgio, pergunta do Sérgio Frias. Beleza, obrigado. Bom, Edmilson, obrigado aí pela sua explicação. Até certo ponto, você respondeu uma parte da pergunta que eu ia fazer, mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou um profissional de experiência do cliente. Meu trabalho é ajudar as empresas a entregarem experiências melhores, e ultimamente eu tenho sido muito solicitado a entregar um curso relacionado à percepção de valor, ou seja, né, fazer com que a experiência seja boa em função da percepção de valor que o cliente tem. E a consequência disso, é óbvio, o objetivo é conseguir vender mais caro até o limite de onde a percepção de valor permite, né, ou seja, que ele não fique caro a ponto do cliente achar que a experiência é ruim. E quando eu falo sobre isso, eu divido em percepção de valor para converter a venda e percepção de valor depois da venda, ou seja, né, uns aspectos mais duradouros, onde ele perceba valor no longo prazo. Quando eu falo de conversão, né, quando eu falo de percepção de valor na hora da venda, tem uma série de questões que entram na discussão. E a minha pergunta é, em que medida essas coisas podem entrar como variáveis na tua análise? Por exemplo, criação de escassez, uso de influência social, oferta de teste gratuito, venda cruzada, aumento de preço, porque às vezes você consegue vender mais quando você aumenta o preço, porque o cara fala, pô, você é mais caro porque é melhor, e aí o cara compra mais, quer dizer, você ganha tanto na margem quanto no volume, ou o contrário, né, oferecer desconto, oferta de preço quebrado, aqueles preços psicológicos, né, R$3,99, alguma coisa assim, oferta oferta ali no ponto de venda com alguma coisa diferente, algo visual, parcelamento de pagamento, mostrar avaliação de cliente, usar influenciadores, celebridades, enfim, são todas questões que estão relacionadas com operação e marketing, não necessariamente com a precificação, mas elas afetam como o cliente percebe o preço que está sendo apresentado. E a minha pergunta é, em que medida você consegue levar em consideração esses aspectos, principalmente naquele exemplo que você deu, né? Que o cara tem 100 lojas e cada loja tem um preço diferente. Em que medida esses aspectos podem influenciar na tua forma de sugerir a precificação? Quando você tem um modelo estruturado, você inserir uma variável como essa, ou seja, você fez um trabalho com influenciador, ou você botou um outdoor na rua, qualquer ação dessa, você consegue inserir uma variável dentro do modelo, e aí você faz aquele estudo e extrai o resultado daquela variável. Qual é a realidade aqui das ruas, né? É que ninguém tem base de dados disso. Mal, o nosso cliente separa a venda que é promocional do que é regular. Uhum. Então, ele só altera o preço e vamos embora. Então, a realidade é que a gente não consegue esses dados. A gente adoraria ter. Se tivesse, a gente conseguiria fazer, mas hoje em dia a gente não faz porque não tem o dado. Uhum. Eu sei que é meio frustrante, mas... Não, mas você consegue, de alguma forma, simular isso? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava na indústria aeroespacial, eu gastei milhões de dólares para comprar um software por causa da capacidade de simulação dele. Ou seja, eu também não tinha dados, eu também não tinha como saber qual que ia ser o efeito no negócio a partir de determinada ação. Então, o que eu fazia? Eu botava lá no software,
ele fazia as análises dele e me dava um resultado. Aí eu ia mudando, como você tinha falado antes, né? Vou brincando com o preço e vendo como é que isso funciona. E aí o resultado que eu tinha, eu retroalimentava o sistema para ele passar a usar aquela informação para o futuro, né, das simulações. Existe essa possibilidade? Porque eu concordo com você, né? A grande maioria não tem, às vezes até tem um monte de dados, mas não tem a menor ideia de que tem, muito menos o que fazer com eles. E aí a ideia é tentar ver se eu, vem cá, e se eu, por exemplo, eu não tenho nada que justifique, do ponto de vista teórico, que se eu fizer uma venda cruzada, eu vou ter um aumento de 10%. Mas vamos lá, vamos tentar fazer e ver o resultado. Aí, com o resultado, joga isso como uma variável em função de uma análise real do resultado, ao invés de basear isso em dados de uma forma mais estruturada. Isso exatamente que você falou por último, isso a gente já tem uma ferramenta, até mostrei hoje para o Legário, eu posso mostrar aqui, eu só não vou conseguir mostrar na parte gravada, porque ainda está em versão beta, então está com dado de cliente. Mas eu posso mostrar para vocês. E essa análise específica, ou seja, você coloca os produtos que você quer promocionar, escolhe quantos por cento vai ser a sua promoção, eu te dou o efeito direto da promoção, que é o efeito de elasticidade, te dou o efeito indireto, que é essa canibalização dos outros produtos, dos outros analgésicos, voltando ao meu exemplo anterior, e o efeito sexto, ou seja, quem compra o analgésico, compra o quê? Então, essas informações de promoção eu tenho. Eu posso ver aqui depois. Beleza, obrigado. O Eduardo Santos está na fila, depois a Miriam. Edmilson, uma pergunta rápida. Tem uma prática que o varejo alimentar está usando muito, que é essa questão de reduzir o preço quando o produto se aproxima do prazo de validade. Né? Acho que tem muita gente fazendo isso hoje. Né? E eu não sei se você suporta essa prática, né? Se você tem entendimento e qual a sua opinião com relação a isso. Qual é o impacto que essa prática traz para a gestão de preço de margem como um todo? Você exatamente qual é a tua percepção com relação a essa prática? A gente não colocou essa característica, essa feature, né, vamos dizer assim, porque normalmente os nossos clientes, eles fazem no Varejo Farm, eles fazem cestão, saldão, essas coisas assim, quando chega perto de validade. Mas é algo que a gente quer incorporar, assim, não só a validade, mas o estoque, ou seja, a precificação. Você vai reduzir o preço, vai aumentar a venda, só que essa venda tem que encontrar o estoque, senão você vai reduzir o preço e vai gerar ruptura. Mas essa não é uma variável que a gente tem hoje. Tá, mas a gente vai ter, a gente tentou, mas a gente tem muito varejista pequeno na base de clientes e os dados de estoque não batem com a realidade. Então, acabou, de novo, lá da frustração do dado, né? Você faz o negócio, aí bate na restrição de dados. Aí a gente não priorizou essa feature, mas a gente pretende voltar com ela em breve. Legal. Muito bem. Miriam, por favor. Oi, Edmilson. A minha pergunta talvez seja um pouco polêmica, mas vamos lá. Digamos que hoje você atua em grandes redes, né? Ao meu ver, tá? Como é que você começaria a atuar numa pequena rede, uma pessoa que tem 2 lojas, uma loja? Você tem algum parâmetro para isso, sabe? Como é que você iria falar para esse seu novo cliente, esse seu varejista, de canal de farmácia, de pet, enfim, por onde você começaria? Por onde você falaria para ele, olha, você é pequeno, e eu não pequeno de não ser forte, mas assim, você é pequeno por onde? Por onde você orientaria esse pequeno a ser estruturado ali na sua condição de preço? Hoje, a gente tem 60 clientes. Dos 60, uns 20 devem ter menos de 3 lojas. Então, a maioria é cliente pequeno. E eles, assim, eles deixam muito dinheiro na mesa, para não falar que perdem dinheiro com precificação, porque eles fazem uma precificação por margem, e aí depois querem mudar algum produto para competir com o vizinho, e aí botam o preço lá embaixo, o vizinho tira a promoção, só que ele esquece de tirar a dele, aí fica aquele produto defasado, e passa meses lá com aquele preço defasado, perdendo dinheiro, e depois, enfim. Então, eles são aqueles que têm uma dor mais latente. Então, o que eu tenho para dizer, eu sei que aí fica como se fosse um jabá, mas cara, delega para a inteligência artificial, porque é o objetivo dela, é fazer esse papel operacional, né, não só da precificação, mas outras atividades também.
que existe a Prof, talvez existam outros aí também no supermercado, que vão te ajudar nisso. Mas eu vejo o pessoal também, assim, às vezes é coisa básica, abre um monte de categoria, bota um monte de produto na loja, assim, sem ter uma estratégia, sem saber para onde vai, e aí vai botando produto, aí tem empresa que pega genérico, assim, mesmo, né, mesma substância química, tem 4, 5, 6 produtos para a mesma dor, então aí ele vai gerando complexidade desnecessária, o vendedor não consegue vender, então vai para além do preço, que essa coisa, essa desorganização da gestão. Mas hoje o que eu digo para eles é, cara, tem a Prof, assim, bota uma ferramenta porque senão você se embanana muito aí, né, fazendo essa gestão do dia a dia. Então, o que você diz é que o pequeno, ele acaba perdendo mais dinheiro, é isso, Edmilson? Ele acaba ali deixando mais esvair por conta de ter uma estratégia, né? Porque a percepção é assim, eu sou pequeno, eu preciso gerar, fazer um giro da minha mercadoria, mas sem ter estratégia de margem, né? Sem olhar para os meus estoques, isso, né, Edmilson? É porque são erros que vão além da precificação. Então, você pega uma farmácia pequena, ele vai escolher produtos que têm uma margem maior. Aí ele vai vender, sei lá, só genérico, por exemplo, que tem uma margem maior. E aí eles esquecem de colocar produtos que às vezes vão gerar uma margem menor, mas vão atrair o cliente para a loja. Então, esse é um problema de precificação, mas não só de precificação, é algo estratégico, é mesmo, quase um entendimento básico do negócio. Então, a gente vai pegando esses clientes menores, a gente vai vendo que tem erros mais crassos, assim, que respingam no preço. O mais comum é tentar entrar em competição de preço, com o concorrente, baixa muito o preço, depois esquece de voltar, erros mais básicos, assim, que o pessoal comete mesmo. O Edmilson, desculpe, eu levantei a mão também, porque eu também quero fazer pergunta. Uma que esse tema é apaixonante, eu atuei como comprador, gerente de compras, diretor comercial, e sempre dei uma prioridade à margem, né? Sempre fui bom vendedor, mas sempre gostei de vender com bom resultado. E depois que eu fui para a consultoria, eu desenvolvi um modelo que era um depara, numa planilha Excel gigantesca, né? Que eu mostrava a mexida de preço que eu ia dar e qual seria o ganho teórico, né, em margem na empresa. Então, eu vejo que esse tema aqui, olha, quantas perguntas, quanta gente com mão levantada aqui depois de mim, o Olegário, o Joedir, né? Mas no meu doutorado eu estudei experiência Omnichannel, né, do Omnishopper. Né? E aí a coisa fica um pouco mais complexa. Queria te perguntar, aquilo que o Omnichannel entrega, o clique retire, as assinaturas, tá? Elas vão dando uma complexidade na gestão. Eu queria saber o que você enfrentou e o que você sugere, né? E se você avalia, ou o seu cliente avalia o trabalho que você faz usando, por exemplo, o NPS, tá? Por que eu pergunto isso? Porque a experiência, ela é difícil de avaliar, né? Ela vai mais para o lado emocional. Quando a gente mexe com preço, aparece o resultado no final do mês, opa, o resultado foi bom, né? Mas o que o cliente está avaliando? Né? Será que ele continua dando 5 estrelas, 4? Nós temos uma especialista em NPS aqui no grupo, a Carol, né? Então, queria... Não precisa ser exatamente uma resposta, mas talvez uma interpretação aí sua, tá? Sobre isso. Tá, não, nunca fizeram. A primeira vez que me falaram sobre isso, eu até acho interessante, uma boa métrica, mas nunca nem pensei, nunca ninguém nos comentou isso, não. Legal, boa ideia mesmo, é uma métrica interessante. E com relação a, por exemplo, assinaturas, outras funcionalidades, né, do Omnichannel, o que você já viu aí na sua experiência? Pegando o Omnichannel, primeiro falando da diferença de uma loja virtual para loja física, a loja virtual, a gente já chegou a fazer modelagem de elasticidade,
só que as elasticidades ficavam muito altas, a ponto de, tipo, cara, nem faz tanto sentido a gente considerar, porque, basicamente, você tem que realmente vender mais barato que os concorrentes, que é o que meio que esperado, né? Então, no e-commerce, né, no digital, você dá um alt tab e você visita vários concorrentes. Então, nos canais digitais, que seja para varejo, que seja na distribuição, que a gente também faz precificação na distribuição, a gente tenta uma estratégia que ela é mais focada no preço dos concorrentes e mais ágil. Então, é mudar todo dia, ou às vezes mudar mais de uma vez por dia. No cliente que a gente teve de transporte, quer dizer, até cliente até hoje, né? Mas hoje em dia, esse é um caso meio que de outsourcing, mas ele ficou lá, ficou pendurado, né, gente, até hoje, mas no dia que sai o ônibus, a gente precifica uma vez por hora. Uma vez por hora muda o preço. Que aí entra um lado mais de agilidade, mais precificação dinâmica do que otimização de preço. Assinaturas ou clique retire, também a gente nunca parou para fazer análise, mas é bem possível. Assim, caso o cliente tenha uma base de dados robusta e tudo mais, é possível, sim, fazer a análise. Maravilha. Professor Joedir, sua pergunta. Eu queria só, Edmilson, perguntar o seguinte: normalmente, em alguns segmentos de mercado, você tem produtos que são produtos complementares, tá? Por exemplo, em material de construção, normalmente pesquisa o preço da tinta. Quando você vai comprar, você compra a tinta, o pincel, o diluente. Você vai comprar piso, primeiro você define o preço do piso, depois você define o revestimento. Então, o peso, a margem do piso tem que ser menor do que a margem do revestimento, porque se ele tiver com a margem alta, ele não compra o piso, e não comprando o piso, ele não compra o revestimento. E, normalmente, os produtos complementares têm margem maior, e em material de construção isso é muito forte. Eu pergunto, no seu sistema, tem alguma forma de você identificar quais são produtos complementares e quais são os produtos principais? Como é que você vê isso lá dentro do seu sistema? Se é possível fazer alguma coisa nesse sentido? A gente tem esse cálculo que a gente chama de efeito cesta. A gente tem isso nesse módulo de promoções, que é um produto que está em versão beta, que eu vou mostrar para vocês aqui depois em seguida, se vocês entenderem. A gente não usa isso na precificação regular ainda, a gente está entendendo como que a gente faz, porque isso começa a entrar um pouco em gestão de categoria também, qual produto que você vai ter. Então, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, né? Assim, a startup tem que, muitas vezes, ter o foco, né? Então, mas a gente acha que essa é uma vertente importante, sim, que vai envolver também gestão de categoria. Às vezes é um produto que você enxerga uma margem baixa na sua empresa, mas é um produto que atrai o cliente para a loja. Então, às vezes você tem que aceitar a margem baixa pelo resultado que ele gera agregado. Então, os parâmetros a gente já tem, é mais agora a gente ir avançando em como colocar isso para dentro. Mas eu vou mostrar para você aqui que tem. Tinha o Ricardo Migliano também na fila para fazer mais uma pergunta. Tudo bem, pessoal? Me desculpe o horário, que eu estava na outra reunião, não consegui sair antes, estava muito boa também lá, a do Otávio. Então, eu queria aproveitar também e me perguntar para o Edmilson, conforme o Joedir havia comentado, os pequenos itens numa loja de eletrônicos, por exemplo, são aqueles pequenos complementos, dão uma boa margem, porque você sabe que ele vai estar perto de centavos. Se ele tiver 15 ou 39, vira quase tudo igual e você compra. Na padaria, a gente percebia que no passado, as tabacarias, bombonieres, conveniências também tinham boa margem. Na área de chicles, chocolates, confeitos, também davam uma boa margem. E eu te pergunto, no supermercado, a gente sabe também que os pequenos itens, produtos de pequenos valores, também podem ter uma boa margem, porque se tiver 10 centavos a mais, 15, não vai fazer tanta diferença para a cabeça do consumidor, e pode ser que ele compre já por conveniência e falar, está dentro da faixa, né? E eu te pergunto, você tem noção, ou o teu estudo permite essa noção de saber qual é a importância desses pequenos itens no faturamento do contexto geral de um varejo? Se é 30%, 50%, 40%, 20%? Relacionado a isso, a gente não tem exatamente o faturamento agregado por faixa de preço. Mas pegando o gancho para falar de algo que eu não falei, mas que é muito interessante,
qual é a vantagem também de você fazer precificação, a otimização de preço por meio de um algoritmo? Você sabe o ponto de preço ideal para você praticar. Então, vou dar o exemplo da Heineken gelada, né? Então, você vai lá nos bares todos do bairro, é R$10, vamos supor. E aí, é um produto bem sensível a preço. Aí você vai no seu bar, bate para R$9,50. Aí, cara, a sua venda aumenta 20%. Aí você fala, cara, que maravilha, deixa eu baixar mais 50 centavos para aumentar mais 20%. Só que quando você vai de baixo de 9,50 para 9, você já não aumenta mais suas vendas, porque você já é o mais barato do bairro. Então, esse ponto de preço, você também consegue encontrar por meio da otimização. Então, por quê? Porque a elasticidade, na verdade, ela é uma curva, ela não é uma reta, ela não é contínua, ela não segue, a elasticidade, ela depende do ponto de preço que você está trabalhando. Então, isso você consegue fazer bem também por algoritmo, que é mais difícil você fazer isso na mão, que é o problema de quem bota, sei lá, 30% de margem em todos os produtos da categoria. Não consegue olhar isso. Entendi. Obrigado. Nada. Maravilha. Edmilson, vamos tentar partir para a conclusão, que a gente avançou bastante no horário. Você vê como o seu tema é interessante e a solução que você dá para ele, né? Mais ainda. E olha, então, eu queria que você incluísse, por favor, nessa reta final, algumas considerações sobre o uso da inteligência artificial generativa, tá? Se a sua solução envolve isso, né? Ou é a inteligência artificial, vamos dizer, tradicional, né? Como você já demonstrou, você tem seu próprio algoritmo, tá? Mas como que a IA generativa, que tende a se popularizar cada vez mais, pode, tá, ajudar e ser também uma solução na gestão de preços? Beleza. Bom, eu vou, então, só para encerrar aqui, e eu vou falar sobre esse assunto. Então, a gente aqui, uma vez que a gente faz a recomendação por meio de algoritmo, a gente consegue fazer regularmente recomendação, a gente faz aqui por volta de semanalmente, quinzenalmente, e aí vai depender do varejo, né? No caso de medicamento, como ficar dentro do balcão, você não precisa trocar etiqueta. Quando tem etiqueta, você pode talvez ter uma frequência quinzenal, mensal. Tá. Aí agora, então, eu tinha mais slides para mostrar, mas eu vou passar direto aqui para a tela do cliente, que aí vai ficar mais concreto para vocês. Acho que vai gerar um melhor entendimento, para não ficar um pouco solto. Então, a gente tem hoje 3 produtos que o cliente recebe nessa jornada de preço. Então, tem o Profit Monitoramento, que é onde você enxerga o preço dos concorrentes. Tem o Profit Posicionamento, que a gente faz esse encontramento do preço dos concorrentes com o seu preço, ainda compara com a margem. Se der tempo, eu abro esse aqui também. E tem o Profit Otimização, que é onde a gente gera a recomendação de preço por meio de algoritmos. Então, como é que a gente materializa o que eu acabei de falar? Então, você pega aqui, vamos supor, hoje você é um analista de price e você vai precificar os seus genéricos. E aí você vai escolher alguma categoria, vou botar todas aqui, tá? E aí você vem em otimizar preço. E aí ele vai fazer aqueles algoritmos que eu apresentei lá atrás. Então, hoje, após muito trabalho aí de 3 anos, cerca de 10 segundos, você consegue fazer essa recomendação de preço. Então, aqui, a gente traz cada linha dessa é um produto, tem aqui a descrição do produto, a gente traz também uma curva ABC, porque às vezes o cliente ele quer avaliar a recomendação por meio da curva ABC, então, você normalmente quer ver uma curva A1 primeiro. Tem o custo, tem o seu preço atual, tem o preço recomendado. Então, tem produtos que vocês vão ver que a gente aumenta preço, tem produtos que a gente reduz preço, e aí você depois pode acompanhar o que veio, né, o que motivou essa variação. Então, você vem aqui, clica no olhinho, esse olhinho que tem aqui embaixo, e aqui tem aqueles 3 motores de preço que eu falei para vocês. Então, tem um motor de margem, que vai olhar qual é a sua margem histórica, ou seja, para você atingir aquele preço que você historicamente praticou, para você atingir aquela margem histórica que você teve, né, o preço que você tem que praticar é R$19,83. Então, aqui você pode usar essa recomendação da Profit, que é da sua margem histórica, ou você pode
customizar com uma margem de referência que você deseja ter naquela categoria. Depois tem o motor. Esse produto aqui acabou que não estava aqui com a coleta. Deixa eu pegar um outro produto aqui que vai ter. Esse aqui. Então, tem o motor de margem, tem o motor de competição. Então, aqui é o preço alto, médio, baixo. Aí você vai escolher. Então, esse aqui, provavelmente dá um preço médio. Aqui, R$ 5,99 é o preço médio da concorrência, como a sua referência. E tem o preço de elasticidade. Então, esse aqui é um de pirona, provavelmente é o caso lá que o Joedir falou, um produto de faixa de preço baixo e um produto de alto giro. Então, a elasticidade já pegou aqui, que esse é um produto que você pode gerar mais lucro reduzindo o preço. Só que essa redução aqui vai te gerar uma perda de margem. Vai te gerar lucro, tá? Mas vai fazer você perder margem. Então, aqui a gente tem uma ponderação desses 3 motores que geram o preço que a gente recomenda. Então, a gente gerou aqui, nessa solicitação de preço, cerca de 988 preços aqui. Então, você não vai, né, obviamente, olhar, quer dizer, talvez não, né? Talvez você queira olhar um a um. Mas, se você perceber algum preço que te incomoda, você consegue vir aqui, vem no olhinho, e dar uma olhada, tá? Não sei se ficou claro aqui para todo mundo. Então, você consegue alterar o preço quando você quiser. Se quiser todo dia alterar, você vem aqui, faz esse pedido, e depois você exporta. E aí tem sistemas RP que a gente consegue gerar a recomendação indo direto lá para o sistema RP. Em outros, a gente gera um exportável no formato do seu sistema RP, para você também não ter A gente resolve um trabalho que é você gerar o preço, mas a gente cria um outro trabalho que é você subir no 1 a 1, né? Então, a gente gera Você fala de API, isso, Edmilson? É isso. Aí tem RPs que a gente já avançou para API, para subir o preço direto do sistema. Pô, sensacional. E você recomenda essa ferramenta na mão do pricing ou do gestor de categoria, de compras? Como que fica o lado da estrutura organizacional, né, do cliente? A gente tá aprendendo um pouco sobre isso, porque a gente lançou em março essa versão aqui, que a gente chamou da versão 3.0. Até então, a gente gerava uma planilha e mandava para o cliente. Desde março está nesse formato. E aí, aos poucos, a gente está botando alguns parâmetros de configuração. Então, você vai pegar aqui correlatos. Então, você entra em correlato, você pode alterar a sua margem mínima. Então, nesse cliente aqui, a gente colocou 8%, mas o cliente pode alterar a margem mínima. A gente está testando permitir ao cliente alterar o motor de competição para ser o alto, médio, baixo, e também colocar a margem de referência. Só que isso a gente está um pouco de receio. A gente está com medo do cliente não entender muito bem o que ele está fazendo e fazer alguma coisa errada e depois botar a culpa na Proffer. Até depois, se vocês tiverem opinião sobre isso também, a gente aceita. Alguém que já passou por isso. Tá com medo de ser como é que é, o macaco na loja de cristal, né? E que quebra tudo, né? Então, a gente tem medo de botar ali e o pessoal não saber usar direito. A gente tem também uma parte de cadastro de zonas de preço, que é o cluster, né? Então, você pode botar as suas lojas dentro dos clusters que você determina. Então, assim a gente já faz a recomendação de preço de acordo com os seus clusters. Isso é muito bom para quem tem muitas lojas. Então, essa aqui é a cara da ferramenta, tá? Se ficou alguma pergunta. Maravilha. O Edmilson, tem várias interações também no chat, tá? Depois, se você quiser dar uma olhadinha. Mas isso aí, gente. Parabéns aí para o Edmilson. Acho que é um trabalho que tem muito a se desenvolver, a crescer. Ô, Legário, faz um comentário aí. Você é suspeito, né? E você vê nas redes que você atende uma oportunidade muito grande para isso. Opa, vejo sim, pastor, e por umas coisas muito, muito simples. Primeiro,
existem muitos conceitos, e até hoje o Edmilson estava conversando um pouco disso, de algumas redes que nós conhecemos, e mesmo vale no setor do supermercado, porque, por vezes, em farma tem muita cultura de pegar os itens e classificar os itens em gerador de lucro, gerador de fluxo, etc. Mas, por vezes, o varejo começa a fazer isso, e na prática, no dia a dia, ele não consegue nem concluir isso. Então, mesmo a pessoa que está ali com preço, empresa que tem uma equipe, mesmo por menor que seja, uma, duas pessoas ali cuidando de pricing, ela não dá conta do volume de informação que ela está lidando para falar, eu vou olhar para esse preço. Então, ele fica um desafio da pessoa, e a gente vê mesmo em redes margens negativas como uma realidade. E ela tem duas origens, uma margem negativa. Ela pode ser realmente que eu estou trabalhando com preço baixo, ou, o que é muito comum, que você conhece bem, é chamada condição matriz, né? Aquela negociação que não entra na composição na hora que eu estou operando na loja. Então, aí já vem muitas coisas. Aí onde eu vejo a inteligência artificial, a partir do momento que o varejo consegue ter uma clareza estratégica, um posicionamento estratégico dele, a partir do momento que ele consegue definir políticas ou estratégias de precificação. Ele tem estratégia de categorias, pensar no supermercado, categoria destino, conveniência, tudo, atrelado a isso, estratégia de precificação. E ele consegue conciliar com as informações que a gente está falando aqui, ele, de fato, ali, ele consegue fazer algo, mas manualmente não acontece, tem ali as falhas. Então, para mim, a inteligência artificial vem como um grande apoiador para trabalhar a primeira coisa, não para tomar decisão por ninguém, até porque a gente está falando em modelos anteriores ali, ele precisa sempre estar ali validando, mas que pode ajudar a estabelecer cenário, que pode ter um diagnóstico com mais qualidade, integrando variáveis que, por vezes, manualmente, e a maioria do ERP não ajuda, sai um relatório de... Como é que fala? De Pareto, de venda, sai um relatório separado em outro lugar de margem, sai um relatório em outro lugar, porque os RPs, no geral, foram desenvolvidos para controle, né? Está mais focado no contábil do que no analítico, na gestão do negócio. Sim. Então, eu vejo oportunidade, né? Sabe do uso da inteligência artificial nessa parte operacional e na escala, né? É humanamente impossível uma rede que tem 20 mil, 30 mil itens. Ô, Legário, concordo com você, e eu acrescentaria o seguinte também, até como sugestão para o Edmilson, não é uma coisa que depende dele, depende do cliente, mas ter um módulo, um dashboard aí para comparar com os objetivos, né? Porque as empresas precificam, tá? E não sabem como vão chegar no fim do mês, muitas vezes, né? Então, qual é o objetivo daquela loja, daquele departamento, daquela categoria? Você pode ir desdobrando isso. Então, você vai chegar no fim do mês dentro do objetivo, acima ou abaixo, né? Falando em margem. Né? Falando em margem percentual, margem em reais. O Viriato deve saber muito bem isso que eu estou falando, e vários de vocês também. Né? Porque toda essa dinâmica diária, muitas vezes ela se desconecta do objetivo. Então, o gestor está lá baixando o preço, subindo o preço, e chega no fim do mês, ele vai entregar o objetivo que a empresa espera, sim ou não, né? Então, meta de venda, meta de margem, outros KPIs, enfim, essa tua ferramenta ajuda muito o gestor a criar o cenário que ele tem que criar qual é, como eu vou chegar no fim do mês, né? Eu vou atingir a meta ou não vou? Se o mês terminasse hoje, isso eu sempre cobrava da minha equipe, se o mês terminasse hoje, você ia bater a meta ou não? Não, então o que você vai fazer daqui para frente? Né? Eu acho que esse é um componente importante também, que são os objetivos, né? As metas e os objetivos.
Ô, Ricardo, sabe que a gente estava falando isso hoje, né? A gente tem vários tópicos que entrou aqui, que entrou no papo que eu e Edmilson tava. Tá. E um dele é assim, por exemplo, a rede tem lá, ela tem R$500 de massa de margem. Isso. E decide fazer uma promoção. Puta, bomba de vender. Mas será que ele vai ter 500 ou ele vai ter 200 de massa de margem lá? Vai queimar, exatamente. Você tem alguns fenômenos, né? Tem a questão do efeito cruzado dentro da categoria, você tem os consumidores que são exclusivamente caçadores de promoção, que não é cliente. Então, tem tantos elementos aí que trazer essa informação geral é importante. Mas eu vou deixar o Edmilson falar, porque ele já até hoje a gente conversando... E complementando, né? Quer dizer, porque a meta, você satisfaz o acionista. Pô, legal, ele está feliz com o resultado. Agora, o NPS avalia se o shopper está curtindo ou não, né, a experiência dele. O Ricardo também levantou a mão. Ricardo Miliano. Eu só queria reforçar essa ideia do dashboard, que o Pastore comentou, porque ela é muito relevante. Ela é que me permite ter uma leitura muito mais rápida do que os números matemáticos. Eu percebo rapidamente se estou atendendo ou perdendo em algum canto estratégico. Acho que esse dashboard tem que fazer parte fundamental desse programa, porque é ele que vai te dar o norte, é ele que vai te dar as verdadeiras bússolas. Eu acredito muito nessa interpretação mais rápida. Sim. Sim. Não, é aquela coisa, a gente tem... A empresa tem 3 anos, né? A gente está aqui tentando, fica com vontade de fazer um monte de coisa, mas acaba tendo que priorizar, né? Mas saiu de uma tese de doutorado, olha lá. Mas o difícil você já fez. Já deu um pouquinho, né? Já deu para avançar um pouco. E aí sobre o IA generativo, né, que você perguntou, a gente fala aqui que é a nossa versão 4 do produto, que a gente ainda não tentou avançar, mas aí acho melhor avançar em outras frentes. Porque a ideia é que o usuário ele interaja com as recomendações por meio de texto ou voz. Então, ele vai receber recomendação, ele fala, eu queria que na categoria de fralda fosse um pouco mais agressivo. Eu queria recompor um pouco a minha margem numa loja específica. Então, como aqui a ferramenta tem diversos parâmetros que o cliente pode utilizar, e mesmo aquelas ponderações de cada um dos motores, então a nossa expectativa com a IA generativa é que ela consiga fazer isso melhor do que a gente, inclusive. Excelente. O Miguel Feio levantou a mão. Professor Miguel, prazer em te ver aqui. Cara, hoje eu não estou professor, né? Hoje a gente está aqui, basicamente aqui como, né, especialista em alguma coisa. Queria colocar para o Edmilson, quando a gente fala de elasticidade, a gente pode ver a elasticidade pela parte do produto, que é aquela que você colocou aí, essa questão, mas hoje cada vez mais a gente está utilizando conceitos de sensibilidade em relação ao consumidor, né, ao cliente, né? Então, eu sei que os modelos de marketing tradicional, de massa e tal, a gente trabalha muito a questão da elasticidade, né, do produto, né, em relação aí a questão de promoção, agressividade, papapá. Mas hoje, cada vez mais, né, o comportamento do consumidor ele se altera em relação a uma série de mudanças que estão acontecendo no mercado, basicamente a questão da personalização, né? E como é que vocês estão vendo essa questão de trabalhar não a elasticidade do produto, mas a elasticidade do consumidor, né? Eu até estou entrando um pouquinho aqui na área do Sérgio ali, que me parece que fez uma pergunta sobre experiência do cliente e trabalhou ali o conceito de percepção e psicológico, apesar de eu achar que percepção e psicológico são muito parecidos, né? Porque a percepção deriva de uma série de comportamentos e de dimensões. Então, eu queria entender aí como é que vocês estão tentando trazer para dentro do modelo, né, a questão da personalização para entregar
né, o preço correto, não do produto, mas o preço correto para o consumidor. Uhum. Essa é uma fronteira também que a gente quer avançar. Hoje, o nosso modelo ele já é muito, vamos dizer assim, voraz em termos de consumo de dados, necessidade de dados. A gente já precisa de muitos dados, até porque você pega num varejo, supermercado acho também, mas farma, que eu conheço melhor, você vai ter, dos 15 mil, você vai ter uns 500 que vai efetivamente vender. Você vai ter volume de dados mesmo para fazer essas contas. Do resto, você vai ter uma volumetria muito baixa. Então, você precisa de uma massa de dados de clientes, no nosso caso, de redes, né, de lojas, bem grande para você construir o algoritmo que a gente construiu. E aí, agora, a gente quer migrar isso avançar isso em termos de outras variáveis, que uma delas é o consumidor. Você pode ter o horário do dia, né? Você pode, eu acho que alguém colocou etiqueta aí, então você pode ter uma sensibilidade maior num horário de alto fluxo, uma sensibilidade mais baixa num horário de baixo fluxo, você pode ter por pessoas no e-commerce, você pode ter por cookies. Então, não necessariamente você conhece aquele consumidor, mas você conhece os cookies que vêm junto com ele na pesquisa que ele está fazendo. Então, é uma área que eu concordo com você que é uma área bem rica, que pode gerar resultados. Eu sei que a Hydrogasil, principalmente, hoje já está bem avançada nisso. Outras redes, eu acho que estão ainda aprendendo. Se a gente imaginar o seguinte cenário, Edmilson, eu entro no site de qualquer farmácia, me identifico ali com o meu e-mail ou com qualquer outra questão do meu e-mail. No momento que eu consigo me identificar, né, como é que o sistema reconhece, né, o meu padrão de compra, a minha frequência, os produtos que eu compro, e a partir dali consegue gerar, né, promoções específicas baseadas aí no meu comportamento de compra, nas minhas preferências, etc. Olha, a literatura fala em alguns outros tipos, mas eu vou falar de dois aqui. Um é para você fazer a venda, e outro para você fazer como se fosse a conversão da venda e depois a retenção do cliente. Então, para você fazer a conversão da venda, no ambiente digital, você não precisa necessariamente que o cliente faça login. Com base nos seus cookies, eu já consigo te dar uma precificação mais adequada. Exemplo, se você entrou de um iPhone ou se você entrou de um Android, isso é carregado dentro do cookie. Se você está logado numa região de alta renda, numa região de baixa renda, isso está carregado também no seu cookie. Então, na empresa de ônibus, a gente tentou fazer algumas coisas com isso, mas a gente não conseguiu, mas a gente entende que é algo que talvez é mais fácil, mais rápido de você gerar valor do que necessariamente você pegar o CPF do cliente. Porque, às vezes, o CPF do cliente, ou então o login que a pessoa faz, a pessoa, às vezes, faz o login automático, mas nem é ela que está comprando. Às vezes é outra pessoa, mas o cookie não tem jeito, você é aquele computador ali. Então, a gente quer avançar nessa estratégia dos cookies. A gente acha que pode ser resultado mais rápido. Tá, mas aí, um pouco de curiosidade minha, não tinha saído aí um regulamento ou alguma coisa de que os cookies serão eliminados? Você tem que dar o aceite dele. Porque eu sei assim que a Google tinha lançado alguma coisa que iria, nos próximos anos, eliminar aí a tecnologia de cookies, né? Aí eu não sei exatamente, assim, mas eu sei que teve aquela legislação algum tempo atrás, você está falando da mudança do SEO do Google, né? Acho que tem que ver o que vai ter de cookies, né? Mas até hoje em dia tem essas informações todas que vêm quando você dá o aceite, não. Porque na hora que eu entro claro que eu entendi o que você quis colocar, né? Aqui tem 2 pontos, né? O cara que está comprando pela primeira vez em determinada loja e aquele cara que já é o cliente, né? Por isso, uma questão de conversão da primeira venda e depois uma questão aí de retenção e a questão de aumentar aí o ticket médio ou fazer outras vendas para esse mesmo cliente. São 2 estados diferentes. Mas no momento em que eu entro no site pela primeira vez e não aceito o cookie, como é que a gente sai dessa? Aí você restringe a quantidade de cookies que o cliente tem acesso.
Então, é por isso que as pessoas, às vezes, dão um aceite, né, apertam para aceitar os cookies e tal, e elas acham que é inofensivo. Então, às vezes, você gera informações que podem ser usadas contra você. Eu estou a favor, né? Tem um amigo que brinca que se você for pobre, você aceita os cookies lá, que provavelmente você vai receber ofertas melhores. Então, é brincadeira, assim, tá, pessoal? Mas porque o cookie carrega muita informação sua navegação e tal. Eu já recebi informação de que você colocar no teu endereço o CEP de uma região, né, de pessoas de menos poder aquisitivo, você recebe ofertas ainda melhores. Se você colocar ali que você mora no Jardim Europa ou na Vila Nova Conceição, os caras sobem o preço em 30%. É isso aí. É isso aí. E aí, ou seja, você não precisa, nesse caso aí, você tem que fazer o login para saber o CEP, mas pelo cookie, pelo que eu conheço de cookie, você não precisa nem do CEP. Onde você está logando, já traz a informação. Pessoal, maravilha. Eu acho que a discussão foi riquíssima. Parabéns aí para o Edmilson. Olegário, muito obrigado por ter trazido o Edmilson aí à nossa comunidade. Edmilson, conte conosco quando você quiser também tirar alguma dúvida, explorar. Tem participantes aqui de tudo quanto é empresa, áreas do varejo, etc. Sinta-se à vontade também. E, gente, para finalizar, mais alguma sugestão, alguma questão? Olha, eu tinha pedido para vocês permanecerem, né, depois da apresentação do Edmilson, mas dado o horário, né, eu acho que nós vamos deixar esse nosso bate-papo para algum outro dia. Quem levantou a mão aqui? O Sérgio. Pois não, Sérgio? Eu só queria chamar a atenção que eu escrevi ali no chat. Seria muito legal conectar essa solução do Edmilson com a solução da Etiquetas.io. Já pensou? Fazer a precificação dinâmica digital, quer dizer, um dá o dado aqui, o outro já aparece na prateleira no mesmo segundo, o preço novo ali para o cara comprar. Seria uma conversa boa de se ter, hein? Seria ótimo. E quem mais fazer a conexão? Esse é o pastor, esse aí é o especialista em conexões, ele conhece todo mundo. Não, e o Viriato aqui não está aqui, né? Acho que ele já saiu. O Viriato também está para trazer uma empresa de câmeras inteligentes, né? Então, você tem a integração das imagens também, né? Mas acho que é isso, gente. Olha, podemos encerrar por hoje. São 8h30. E aquela pauta que eu compartilhei com vocês, eu vou tentar explorar de alguma outra maneira e a gente volta a conversar. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Valeu. Abraço a todos. Muito bom, Ricardo, bom te ver. Obrigado, parabéns. pessoal. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos, então. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.